Instituto Paraná Pesquisas realizou um levantamento em 84 cidades no estado de São Paulo, aí o que o Guilherme Mendes acabou de falar, sobre como o paulista vê a administração do presidente Lula. Vamos lá? 8,2% acha que está ótimo, do jeito que está. 15,4% acha que está boa. 21,8% está regular. 9,3% acha que está ruim e 44% acha que está péssima. Vamos somar 44 com 9,3? Dá 53,3% acha que está péssima. E 21,8% regular. Então, ótimo e boa, nós estamos aí com pouco menos de 25%. Lula, portanto, está desaprovado pela soma do regular, ruim e péssimo. Bom, o Guilherme foi o último a falar. Priscila Silveira. Até que o paulista tá reprovando ele com 64%, né? Bom, não, 64%. No Brasil está com 57% de desaprovação. O que será que está acontecendo? Mas segura um pouco, eu vou ler mais uma pesquisa para você. Questionados se aprovam ou não a administração do presidente Lula, 34,5% acha que está legal desse jeito. Então, 34,5% aprovam. 62,4% desaprovam. E 3,1% não sabe se aprova ou desaprova. 62,4% desaprovando. E não estou engolindo esse negócio de culpa da família Bolsonaro, hein? Foram ouvidas 1.680 pessoas entre os dias de 4 a 8 de julho em 84 municípios paulistas. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de aproximadamente 2,4% pontos percentuais. Ô Priscila, e quem fez a pesquisa é a Paraná Pesquisa, hein? Na véspera da eleição do primeiro turno, o Datafolha dava 15 pontos de vantagem para o Lula. O Paraná Pesquisa dava 5. Foram 6 pontos de diferença. Então, o Paraná Pesquisa hoje é o instituto que mais acerta. Aqui você está atribuindo isso. Não estão colando as narrativas? Ou será que a economia aqui não está boa? Sei lá, eu queria saber. Por que as pessoas estão tão decepcionadas com a gestão do atual governo? Capês, a gente vê esse Lula 3 um pouco mais distante. Eu pelo menos vejo o presidente Lula um pouco mais distante com relação à comunicação com o povo. Tanto é que ele mudou, né, ali o ministro da comunicação mesmo, enfim, tentando trazer uma proximidade com a população, mas é lógico que a gente não pode deixar de falar que ele não consegue dizer, né, de alguma forma para o povo, muito embora possa até existir, informação de que a economia vai bem. Então a gente vê taxa Selic, inclusive ele fez uma crítica, não é, ao Banco Central, dizendo, uma crítica direta e expressa, dizendo que ele não consegue interferir de alguma maneira ali na taxa Selic, que acaba reverberando em outras situações dentro do nosso bolso. Então eu vejo não só uma falta de comunicação, né, ele não consegue explanar o fato da economia não estar como o povo quer que estivesse ou que nós, né, quiséssemos. Isso é uma coisa. Agora, essa desaprovação, Capês, é importante a gente falar para a nossa audiência, que não é exclusiva do estado de São Paulo. Há, de fato, uma desaprovação nacionalmente, né, dizendo nas pesquisas, há ali até, na verdade, uma última pesquisa também feita pelo Instituto Paraná, colocando, inclusive, a Michele Bolsonaro à frente, de alguma maneira, ganhando num cenário presidencial com o presidente Lula, né? Então, ele tem que realmente ganhar um pouco mais de protagonismo, porque a gente não vê isso no Lula 3. Agora, também me chama a atenção, eu acho que é na verdade, uma junção de fatores. O fato dele não falar, né, não estar com a proximidade com a comunicação, a economia não está sendo colocada para nós de forma benéfica, o nosso bolso tem sentido isso, por mais que alguns economistas digam que o cenário é favorável. A gente tem sim a influência da taxa Selic, beirando 15%, salvo o melhor juízo, né? 15%. Então isso acaba acontecendo. Agora, o que também me chama a atenção
é com relação ao estado de São Paulo, já que a gente está falando dessa pesquisa especificamente, né? Trabalhar, a gente tem um cunho mais ligado à direita mesmo, né? Antes era o PSDB, aí veio o Tarcísio com republicanos e, inclusive, num cenário, nessa mesma pesquisa que você citou, Capês, o Tarcísio ganharia, ele tem ali 44% dos votos, né? O Alckmin estaria ali em segundo lugar, com 20%, e a Érica Hilton com 9%. Então, a gente vê que o estado de São Paulo não só desaprova a questão da presidência, mas também está, né, correndo em conjunto com o governador Tarcísio, se ele vier à reeleição ao governo de São Paulo e ele tem ali um certo lapso entre o segundo colocado, que é o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Capês. Agora, Ricardo Rose, na sua fala você colocou que a maioria da população não queria o presidente Lula e ele ganhou a eleição. Podemos interpretar essa sua fala como que o presidente Bolsonaro foi muito desgastado pela pandemia, pelos ataques sistemáticos que vinha sofrendo, e a população, muita gente se desesperou, se apavorou, e aí procurou o candidato Lula, como uma alternativa menos pior. Mesmo assim, ele ganhou ali com 1,5%, né? Mais ou menos 1% de diferença. Ou seja, com tudo isso que foi feito, foi uma vitória muito apertada. E se a gente analisar o perfil do Congresso Nacional, ou seja, que são os votos de todos os brasileiros espalhados no país, a maior parte do eleitor foi um eleitor de direita ou centro-direita, de maneira que a esquerda foi minoritária ali. Podemos dizer, então, que o presidente Lula tinha já mais ou menos consolidado uns 22%, 23% de votos vermelhos, que já são dele, e recebeu um último voto de confiança para esse mandato? E tem muita gente decepcionada com isso? Apesar de que a sua leitura está perfeita, é exatamente isso. Só para a nossa audiência entender um pouquinho. O presidente da República é eleito com votos válidos. E os votos válidos, você teve os votos dados a Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, pouquinho acima de 1% a mais que o Bolsonaro. Depois o Bolsonaro tem brancos, nulos e abstenções, que chega também numa quantidade muito próxima dos dois. Então o Brasil, naquele momento, se dividiu em três. O eleitor do Lula, o eleitor do Bolsonaro e quem não queria nenhum dos dois, que foi branco, nulo, e as pessoas que não foram votar. Resolveram pagar a multa eleitoral, mas não quiseram votar nem no Lula nem no Bolsonaro, que é um contingente muito grande. Por isso a gente costuma dizer que o Lula, apesar de ter sido eleito, foi eleito por uma minoria de brasileiros, ok? Estatisticamente é isso. E o que você falou faz todo sentido. Hoje, quando a gente pega algumas pesquisas, nós percebemos que nem o eleitor do Lula quer que o Lula seja candidato à reeleição. Uma parcela desse eleitor do Lula não quer. 66% dos brasileiros não queriam que o Lula fosse candidato. Aí você tem o bolsonarista, a centro-direita e parte do eleitorado do Lula. O Lula 3 foi uma decepção para aqueles que eventualmente acreditaram, deram ali mais um voto de confiança no Lula, naquela atribuição toda que teve pandemia, teve um disse-me-disse, teve gente saindo armada nas ruas, teve um oba-oba naquela campanha, uma narrativa muito forte de vamos nos unir aqui contra o autoritarismo. Foi feita uma campanha de comunicação muito forte ao longo da campanha. A Carla Zambelli desfilando na véspera da eleição. Exato, teve o Roberto Jefferson também dando tiro, enfim. Na véspera da eleição, quem estava ali na dúvida acabou pendendo um pouquinho, mas foi pouquinho, um pouco mais de 1% para o Lula, ou nem foi votar, que também é esse percentual grande de eleitores. Hoje, as pessoas não querem que o presidente Lula saia candidato, a maioria delas. E aqui no estado de São Paulo reflete bastante o recorte do Brasil. O governo do presidente Lula está sendo desaprovado em todos os estados brasileiros. Não é um reflexo nosso. O governo é ruim. Não sou eu que estou dizendo, é o povo que está respondendo às pesquisas em todos os estados brasileiros. A Paraná Pesquisa tem feito no Paraná, tem feito aqui em São Paulo, tem feito em outros estados, tem feito de âmbito nacional, a Atlas Intel, a Paraná Pesquisa, a própria Folha e por aí vai. Então, realmente, o governo está ruim. Agora, com a nova comunicação do marqueteiro do Sidônio no Lula, ele começou um novo discurso, voltando às origens, dando mais passos à esquerda, do rico contra pobre, do nós contra eles. Vamos tirar do rico o malvadão que vamos ajudar aqui. Esse é o novo discurso do Lula para tentar subir o bonezinho não deu certo, né? Não funcionou o bonezinho, o Lula viajar pelo mundo não funcionou, pegou mal, agora é o nós contra eles. Vocês vão perceber agora que a comunicação vai ser essa. Vamos tentar fazer a taxação BBB.
O que é isso? É o discurso antigo da esquerda, nós tentar dividir a sociedade brasileira, que na verdade deveria... O discurso da campanha foi esse, vamos unir todo mundo, a União Democrática, vários partidos. Não deu certo, agora ele partiu mais à esquerda ainda do nós contra eles. Esse é o discurso que você vai esperar. Espero eu que não funcione, o povo brasileiro já está maduro, nós estamos já há muito tempo na democracia recente, espero que o povo entenda que o Lula já foi. Ele tinha que se aposentar, ir para casa curtir os netos, aí, viver aí com a Janja, ser feliz em algum outro país, talvez Cuba, quem sabe, que ele admirou a China, agora que ele está tão amiguinho lá, e deixar o Brasil aqui para uma nova safra que está vindo aí de políticos. É que dizia o Bertrand Russell, analisando a frase do Karl Marx, nós contra eles, proletariado contra a burguesia, ele dizia, o Marx não quer o bem dos pobres, ele quer a infelicidade dos ricos. João Belucci com a palavra. Pois é, Capês, e você vê que causa muita curiosidade esses números, porque segundo a narrativa do Lula e do Haddad, opera-se no Brasil pleno emprego, inflação sob controle, até num mapa que se inventou lá no IBGE com o Brasil no centro do mundo. Então não sei o que as pessoas estão avaliando negativamente o Lula, porque, veja, ele ia salvar a Amazônia, né, das queimadas, não salvou. Ia salvar as Yanomamis, não toca mais no assunto. Rouanet distribuindo bilhões para artistas consagrados, contratação de diversos petistas raiz na TV pública EBC. Então, esse tipo de coisa realmente desgasta muito a população. O Lula já preparou seu combo eleitoral com isenção no imposto de renda, o consignado, a conta de luz gratuita, que não existe nada gratuito, né? Sai do bolso de alguém. E agora, vendo que não está colando essa história, apelou, como o Rosso falou, para os super ricos. O inimigo do Brasil são os super ricos. Que já há diversos estudos falando que se confiscar os bens dos super ricos brasileiros, você aguenta poucos meses da máquina estatal brasileira, que é trilionária. Esse é o grande problema, a máquina trilionária. O Tarcísio, ele incomoda o lulismo nesse sentido, porque ele é um candidato que ele consegue orbitar no centro. Ele fala com a esquerda, fala com a direita, é um grande tocador de obras. Agora, a ideia do Lula é essa, combo eleitoral visando a eleição, ele sabe que a avaliação dele está negativa, tentou o boné, como você colocou, né, que usaram um bonezinho, agora essa sigla BBB... Quis imitar o Trump, inclusive. Quis imitar o Trump, essa sigla de taxabetes, bilionários que inventaram essa sigla via departamento SECOM, provavelmente, mas não está colando, porque mesmo esses influenciadores pró-Lula, que antes, no governo anterior, eles chamavam de milícia digital, agora me parece que é milícia do amor, da democracia ou da Amazônia, algo nessa linha deve ser o nome, porque a atuação é de fato para proteger o Lula. Nem esse discurso cola com a população que o segue, porque vê que é artificial, não cola com a realidade. Então, tudo caminha para o Lula ter muita dificuldade na eleição, até se tiver esses números, eu acredito até que ele saia de campo, viu, Capês, e indique alguém para perder, como é o caso do Haddad, que é o multiderrotado em eleições para o Executivo. Ô Belucci, e se tem super rico no país, deve ser um daqueles que roubaram os 6 bilhões do INSS, Ricaços. ou o pessoal do crime organizado, que movimenta 150 bilhões. Mas eles aí não são incomodados. Guilherme Mendes. Capês, é engraçado, meus amigos aqui falam e têm uma grande admiração pela Rússia, tanto é que começaram fazendo uma grande salada russa com tudo que foi falado. O Rosso falou, o presidente Lula foi eleito pela minoria dos eleitores brasileiros, ou melhor, pela minoria do povo brasileiro. É verdade, mas não foi só ele. Todos os outros ex-presidentes foram eleitos por uma minoria, até porque, como ele bem colocou, a abstenção é um fator muito significativo e representa praticamente 1/3 do eleitorado. E a abstenção em 2022 não foi maior do que foi em 18, do que foi em 14, do que foi em 10 e assim por diante. Aliás, o eleitorado brasileiro tem tido uma média aí de entre 25% e 30% de abstenção. Então, esse é um ponto que não é uma exclusividade do presidente. Segundo, ele colocou 66% ou 67% não querem que o presidente Lula seja candidato à reeleição. É verdade. E também não querem que Bolsonaro seja candidato à eleição. Ou seja, o país demonstra estar já farto dessas duas figuras e dessa polarização política. Então, colocar que 67% não querem uma reeleição, falta mencionar que também 67% ou 66%, aliás, acho que o percentual de quem não queria o Bolsonaro é até maior do que quem não quer o Lula, mas é coisa de 0 ou 1, alguma coisa assim irrelevante. Então, o que as pesquisas têm mostrado é que o país está cansado dessa polarização. E segundo, o fato de ter perdido no estado de São Paulo, eu estava aqui com os números, não é? Na eleição de 2022, Lula teve 11,5 milhões de votos no estado de São Paulo, Jair Bolsonaro 14,6
14,12 milhões. E isso significou, do eleitorado paulista, 44,7%. O que é muito próximo dessa taxa de desaprovação, considerando que aqui nós estamos falando apenas em eleitores que compareceram às urnas. E na pesquisa não se faz esse recorte. É perguntado aquele que votou, aquele que não votou, aquele que tem a obrigatoriedade eleitoral, aquele que não tem. Aliás, uma boa pesquisa, ela faz de forma transversal, perguntando a homens, mulheres de várias faixas etárias, várias faixas econômicas. Então é natural que na pesquisa de aprovação ou desaprovação apareça um número muito maior do que aquele número que apareceu na eleição. Então, se a gente for analisar esse percentual, não mudou tanto em relação a 2022, o que não quer dizer também que o governo vai bem e que o fato de ser mal avaliado vai impactar diretamente nas eleições, caso o presidente Lula, como o João aqui bem colocou, venha a, de fato, se colocar como um postulante a um quarto mandato. Por fim, pesquisa é aquele tal negócio. O Capês bem falou, a Paraná Pesquisa foi o instituto que mais acertou nessa eleição de 22. Da mesma forma, foi muito bem também em eleição de 24 e em outros anos foram outros institutos que acertaram e a Paraná não foi tão bem. Pesquisa é muito importante, eu não sou daqueles que desacreditam o trabalho científico dos pesquisadores. A método, pesquisa bem feita, é um instrumento muito importante para a tomada de decisão das empresas, dos gestores públicos e também para a definição das linhas de atuação política. Independentemente do resultado da pesquisa, a questão toda o governo brasileiro tem que fazer ajustes. Isso é fato, querer negar o óbvio não faz daqui, de quem acredita ou não no governo, alguém que não está enxergando a realidade, não é? Ajustes são sempre bem-vindos, sejam eles do presidente Lula, do governador Tarcísio ou de quem quer que esteja no poder público, não é? Pois é, Guilherme, estas foram as opiniões dos debatedores sobre o fato. Qual é o fato? 62,4% dos paulistas desaprovam a administração do governo federal. E em termos nacionais, cerca de 57% também desaprovam. Isso antes do tarifaço. Vamos ver agora como reage a população. Talvez no primeiro momento com uma solidariedade, depois quando os efeitos econômicos forem sendo sentidos, o desabafo vem em quem está mais próximo. Porque o Ricardo Rose já lembrou, o Donald Trump tem compromisso com os Estados Unidos, ele não tem compromisso conosco. O negócio dele é defender os interesses da nação americana. O presidente Lula é que tem que nos defender. E eu não me sinto bem defendido quando ele compra a briga com os Estados Unidos da América. Eu me sinto ameaçado quando ele permite que 2 navios de guerra iranianos aportem aqui no Rio de Janeiro, irritando a União Europeia, com quem a gente tem transações comerciais, irritando os Estados Unidos. Eu gostaria que o Brasil não se metesse tanto nessas brigas internacionais, exercesse o seu soft power até para poder ter mais apoio e credibilidade na hora de mediar conflitos e centrar-se, sobretudo, naquilo que é mais importante. That's the economy. Vamos fazer negócios com todos os países. Vamos comprar blindados de Israel, vender tecnologia agro para Israel, vamos com o Irã, vamos com os Emirados Árabes, com Venezuela se tiver que ser, com China e com os Estados Unidos, por favor. Belucci, rapidamente, porque nós já estamos entrando com uma breaking news aqui, a qualquer momento vai entrar aqui o assassinato de um alto oficialato ucraniano, vai chegar daqui a pouco, a guerra lá está num outro patamar perigoso também. Belucci, será que a população está vendo um Lula ideológico e não um Lula pragmático do primeiro mandato? Ideologia não enche panela, meu amigo. Perfeito, Capês. E lembrando que o Lula 1 e 2 foi bastante insuflado pelo chamado boom de commodities à época, e o Brasil, grande exportador de commodities, se deu muito bem nisso. E operava-se, na época, um Lula sem oposição. Ele chegou a ter no Congresso menos de 20% de oposição nos seus primeiros mandatos. Depois se descobriu que, evidentemente, operava-se um mensalão
mas tudo ali que foi aprovado, projetos de lei, depois entrou normalmente no ordenamento jurídico e chama-se isso de democracia. Então, assim, o Lula não entrega mais e por isso que ele apelou para essa velha narrativa, ricos contra pobres, mas é uma narrativa datada, mofada, não convence mais a população. A esquerda se dizia antes representar os trabalhadores, os próprios trabalhadores perceberam que não me representa de jeito nenhum. Agora eles apelam para novas narrativas woke, identitárias, mas assim, há um descolamento total desse Lula com a realidade. Vi de evento recente, salvo o melhor juízo do G7, onde ele cometeu algumas gafes, agora essa questão dos BRICS também, como o Rose colocou essa forma perfeita, ele está dando recados do Xi Jinping e do Vladimir Putin, e o Brasil precisa negociar com todos. Ainda é um país muito pobre, precisa melhorar a geração de riquezas, não distribuição de riquezas, que isso aí é socialismo, é geração de riquezas, para que a sua população tenha um enriquecimento maior, e as instituições precisam dar um passinho para trás, especialmente o Congresso, fazer o seu papel. O Congresso não faz o seu papel, por isso que opera essa confusão institucional no Brasil. O Congresso só quer emenda e chancela tudo o demais que acontece. Esses são representantes do povo, o Congresso. Haja o Congresso. Então, Rose, eu acho que essa questão de pobre contra rico é partir do pressuposto que o brasileiro é invejoso. Quem aposta nisso, aposta na inveja. Aposta no assim, eu tenho raiva de quem se deu bem, eu estou frustrado, eu estou revoltado. E tem um percentualzinho desse aí, mais ou menos de 23,6%, que realmente pensa assim. Mas a maior parte do brasileiro, principalmente o pobre, a classe média, ele está preocupado em hostilizar o rico ou ele quer melhorar a vida dele, educar seus filhos, levar conforto, alimentação, possibilidade de progresso, numa sociedade que realmente permite que você saia daquele patamar e vá para cima? Como você vê esse diálogo dos ricos contra pobres enquanto aguardamos a entrada a qualquer momento da Breaking News como uma estratégia, a nova estratégia no lugar do boné? Capê, você falou tudo. Eu acho que nós tivemos aqui uma amostra do que foi nas eleições de São Paulo. Nas eleições de São Paulo, nós tivemos um player chamado Pablo Marçal, que foi para a periferia falar com esse público, inclusive, e levar o quê? Uma mensagem de empreenda, é possível, você vai crescer, vai dar certo, eu vou ser o condutor para isso. Eu não quero questionar metodologia e tal, mas estou te mostrando que é exatamente isso. Não dá mais rico contra pobres, não cola. Tem um percentual ali pequeno de pessoas que vão nessa linha? Tem, mas a grande maioria do povo brasileiro quer empreender, quer um terreno fértil para crescer, empreender, fazer o seu próprio dinheiro, crescer na vida. É isso.